Então, vamos lá. Entender isso aqui é muito fácil. Com os dois objetos selecionados, vocês vão clicar aqui na primeira opção, que vai ser a opção de soldar. Essa opção aqui. Soldar, ele vai tirar todas as linhas de interseção que existem aqui entre os objetos, combinando esses objetos. Aí, a partir de uma cor que eu inseri, vai ser aplicado, obviamente, em todos eles. Estou falando em dois aqui porque eu só coloquei dois, mas se eu tivesse outros objetos, eu poderia soldar também. Então, não existe mais aquela linha de interseção entre estes objetos. Eles são aí, agora um único objeto. Para desfazer isso aqui, é só com Ctrl Z mesmo. É só ir desfazendo até que os objetos voltem ao normal, como era anteriormente. Não tem um botão para desagrupar, um recurso para desagrupar, como foi no recurso aí de agrupamento. Então, aqui não tem como. Seleciono os dois novamente e vamos para o segundo. O aparar é muito, muito interessante. O objeto que está na parte superior, acima, que é esse objeto amarelo, ele corta o objeto de baixo, aonde ele passa por cima. Então, eu vou clicar em aparar. Primeiro não deu para ver nada, mas se eu tiro o objeto de cima, agora eu consigo ver que ele cortou aqui, deixando como se fosse uma lua. Olha ali, a mesma coisa. Eu vou posicionar novamente os dois, seleciono os dois, e quando eu aparar de novo, ele vai cortando, fatiando aquele objeto. Isso aqui é muito bom para você modelar objetos, tá joia? Vou selecionar novamente os dois e peço para aparar. E ele vai cortando cada vez mais aquele objeto. Perfeito. Vou selecionar esse objeto vermelho e vou pressionar Delete para apagar ele. Vou pressionar Ctrl D para duplicar esse meu objeto e vou pôr uma nova cor agora para ele. Beleza. Vou selecionar os dois e agora eu vou ir na terceira opção aqui, que é a opção de interseção. Aonde os dois objetos se encontram, ele cria um terceiro objeto. Então, na interseção desses dois objetos, eu tenho aqui um terceiro objeto criado. Perfeito. Então, essa foi justamente a parte onde os dois se encontraram. Se eu quiser fazer outra interseção, eu posso colocar esses dois objetos aqui, seleciono os dois e crio uma interseção entre eles. Uma coisa importante na seleção, não dá para vocês fazerem uma seleção mais ou menos. Por exemplo, vou pegar mais ou menos esse objeto ali todo. Se você não selecionar 100% do objeto, não colocar 100% do objeto dentro da área selecionada, ele não é selecionado. Tá? Então, nesse caso aqui, agora com essa área selecionada, eu seleciono os dois. Se eu pegar até um pedaço desse outro aqui, não tem problema. Vou fazer novamente aqui. Não tem problema, porque ele não vai selecionar ele se eu não pegar tudo. Então, ele só seleciona o objeto se você pegar 100% dele. Faço novamente uma interseção e o pedaço ali onde os dois se encontraram, ele gerou um novo objeto. Então, é muito tranquilo aí, dá para a gente trabalhar esses recursos. Vou deletar aqui, clicando sobre o objeto, pressionando Delete, e vou posicionar um sobre o outro novamente. Seleciono os dois e aqui eu já tenho novas opções, que é frente menos verso. Então, por exemplo, se eu clicar em frente menos verso, ele vai deixar somente a parte da frente que estava em cima e vai retirar o verso ali, aparando aquele objeto. Ctrl Z, para poder desfazer. E aqui eu vou ter verso menos frente, que é o contrário. Ele vai então cortar o objeto e vai sumir com aquele objeto que estava acima. Então, muito tranquilo. E essa opção de criação de limite, ele faz aqui um limite entre os objetos. Ele gera, por exemplo, uma linha, que é o limite entre esses objetos. Eu pego aqui, vamos se dizer, o contorno desses objetos de forma soldada. Então, ele soldou o contorno apenas dele, gerou um limite entre aqueles objetos, que são a linha. Às vezes, em um objeto um pouco maior, vamos criar aqui vários círculos. Vou fazer aqui. Quando eu criar o limite, ele vai pegar somente essa parte que passou aqui por fora. Vou selecionar tudo. Para selecionar tudo, tem um outro macete. Se você pressiona Ctrl A, ele seleciona todos os objetos da tela. E se eu crio o limite, ele cria então uma linha, pegando ali a parte de fora de todos esses objetos. Então, não é algo assim que eu utilize muito, mas dependendo do que você precisa fazer, pode ser útil aí em um momento ou em outro aí do seu projeto. Então, são recursos aí também interessantes, que vocês precisam saber utilizar e pode ter certeza que vai ser muito, muito útil aí no desenvolvimento do projeto. Falta pouca coisa, referente à posição aí e quebra de objetos. Nós veremos aqui na próxima aula como combinar objetos, que também é interessante para que vocês possam aplicar alguns recursos. E vamos dar sequência aí, nessa parte de ferramentas.